Muitas pessoas falam que seu maior desejo é ter sucesso na carreira e na vida pessoal. Mas você sabe realmente o que é sucesso? Eu sou a Natália. E eu sou a Nai, e esse é o Nanos Podcast. Hoje a gente separou um tema bem legal e que a gente sempre discute sobre isso fora das câmeras, no offline, que é sobre sucesso e liberdade barra independência financeira. Porque esses conceitos, às vezes, eles são confundidos, né, quando as pessoas falam sobre ele, apresentam, né, discutem e tal. E tem algumas coisas que a gente, ao longo dessa nossa amizade, foi coletando de referências e de informações que, inclusive, contribuem e colaboram para o nosso conceito de sucesso. Sim. E aí eu queria começar o podcast falando sobre o significado do dicionário do que é sucesso, que é uma consequência exitosa, positiva, ou seja, uma carreira de sucesso. Um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso, algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade. Por exemplo, essa atriz é o sucesso da atualidade. Mas o que é sucesso? Pode ser o resultado de um acordo, de um projeto, bom sucesso ou mau sucesso. O conceito de sucesso, porém, ele não é estático, né? A gente não pode medir, não pode fazer essas afirmações a partir de uma referência geral, né? Generalizada. Inclusive porque eu acredito que, a partir dos nossos contextos, cada pessoa vai ter um conceito de sucesso diferente. Porque para alguém pode ser ter sucesso, alcançar o sucesso, pode ser ter R$ 1 bilhão. E para outra pessoa pode ser apenas conseguir um bom trabalho, de ter condições de pagar as contas, realizar os seus sonhos de alguma forma e ajudar a sua família, ajudar a sua comunidade. Não necessariamente essa pessoa precisa ou sente a necessidade de ter, né, de ser bilionário. E o que você acha disso, Nath? Sim, eu concordo plenamente. Até nos meus atendimentos, quando eu falo sobre independência financeira, liberdade financeira, eu falo sobre isso, né? Que a independência financeira, você realmente, né, tem um cálculo lá que você faz de quanto que você precisa para você viver dos rendimentos dos seus investimentos sem precisar necessariamente trabalhar. Mas, assim, aí a maioria, né, das pessoas dá um pouco mais de 1 milhão e tal. Mas, assim, e se a pessoa não quiser? A gente sabe muito bem que realmente, né, tem toda a problemática sobre previdência, né, social, que a gente tem estudos aí que a gente acredita que não, no futuro, talvez até próximo, não vai ter mais, nem todo mundo vai conseguir se aposentar pela previdência, sabemos de tudo isso, mas de repente a pessoa não tem essa perspectiva, não tem essa vontade realmente, porque não é uma coisa fácil também. De repente está muito distante da realidade dela e para ela não faz o menor sentido pensar nisso. Então, assim, não adianta você ficar tentando empurrar esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. Eu acho que não é esse o ponto. E fora, como você falou, sobre a questão de cada um ter suas perspectivas. Porque, um exemplo, uma pessoa que passou muita dificuldade na vida, de repente, assim, de quase passar fome, ou de já ter até passado fome, e essa pessoa conseguiu melhorar, conseguiu, assim, ter uma casa decente, ter, né, comida de um jeito bom, não, nada luxuoso, ou assim, as coisas direitinho. Cara, isso não é percepção, isso não é sucesso para essa pessoa, sabe? E assim, por que a gente tem que ficar medindo o sucesso, né, por as coisas que a sociedade falou pra gente que é sucesso? Pela régua dos outros, né?
pela régua dos outros. Você ficar, sei lá, ter um emprego numa multinacional, ou você ser concursado federal, não sei das coisas. Por quê? E se a pessoa não quiser? E se a pessoa gosta de empreender, simplesmente? A gente sabe que a realidade do brasileiro, como um todo, na verdade, a maioria, é por necessidade, né? Empreender. Mas tem gente que realmente empreende porque quer. E aí, gente? E assim, às vezes, mesmo que você caia nessa coisa de empreender por necessidade, você está feliz ali. E vai ficar falando que a pessoa não é bem-sucedida? Aí eu acho que tudo isso, assim, é uma grande, uma grande problemática mesmo. E coisas que eu e a Maia, a gente fica viajando, sabe, no offline, pensando assim, que a Mas gente precisa trazer para cá, porque eu acho que é uma coisa legal da gente debater, da gente falar, porque muita gente, hoje em dia, principalmente, acho que com a pandemia, isso se aflorou, tem muita gente com problemas mesmo, né, de saúde mental, totalmente afetada com isso. Rede social deixando a gente cada vez mais ansioso, dando mais possibilidade da gente se comparar com outras pessoas, que na verdade já estamos cansados de ouvir a frase não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Mas, cara, se fosse tão Mas fácil assim, a gente sempre cai nesse buraco negro aí da do comparação, não tem nada, do você nada. tá tudo bem, do nada você, você tá ali mal. Ah, eu não quero Cara, fazer nada hoje, mas poxa, não sei quemzinho tá fazendo tantas coisas, já postou não sei quantos stories. Gente, socorro. bem isso. Tem E que assim, postar todo dia, mas você tem que postar todo dia. Tem que postar de manhã, de tarde e de noite, porque senão você não está trabalhando no seu negócio. isso, aí do nada também você tá lá muito bem, aí daqui a pouco, ai, porque fulano conseguiu fechar, um exemplo bem abstrato aqui, não que eu tenha visto alguma coisa, mas assim, é coisas que acontecem, né? Fulano conseguiu fechar um contrato de não sei quanto com não sei quem, aí você fica assim, ai, fulano tem sucesso, né? Eu não. Ai, fulano conseguiu ser promovido no emprego tal. Isso não é nem só no Instagram profissional para quem trabalha Isso. com isso, mas assim, no pessoal mesmo, todo mundo está afetado com isso, né? Então, e assim, às vezes você cai naquilo sem pensar, sem refletir, porque hoje eu vi um meme que eu vou polemizar aqui, porque A eu sou gente meio... gosta de polêmica. Aí, do nada, eu tava vendo um meme da Pequena Lou, não sei se você conhece. Não. Ela faz uns memes muito engraçados. Aí era um meme sobre ela botou o celular dela para carregar, e aí no meio deixou o celular carregando e foi refletir sobre a vida. E aí é ela assim, meio que fumando, meio que viajando, assim, olhando para a parede. E é a gente, porque tipo, a gente fica tão enfiado em celular ou então em fazendo alguma coisa que a gente não para pensar na nossa vida realmente, para refletir sobre nós, sobre o que a gente está fazendo de fato, sobre o que é bom para a gente, sobre o que a gente quer. E aí, do nada, você quer se comparando com uma pessoa que, de repente, tem uma percepção de sucesso totalmente diferente da sua, que você está achando, né, meio que invejando, entre aspas, né? Não sei a palavra, não sei se essa seria a palavra para definir, para usar aqui, mas seria desejando ali aquela, né, ai, fulano conseguiu. Mas assim, tem nada a ver com você aquilo. Mas de tão viajado que tu fica, né, olhando o celular, fazendo alguma tarefa do dia a dia, você não para fazer essas reflexões e fica só sendo levado pelas coisas do dia a dia e sendo contaminado de fato, né, a se comparar com a definição de sucesso dos outros, que de repente não é a sua. Então, é aquela história também de conhecer muito bem o que você quer fazer, onde você quer chegar, o seu porquê. Não muito bem. A gente não precisa ter todo o caminho definido, né, saber cada passo. Mas. Tá passando um helicóptero aqui, gente. Mas. Mas. Se você não tem isso, minimamente, você vai ficar mesmo tendo como referência só o que os outros fazem, que é o sonho dos outros, o sonho da outra pessoa, não é o seu. Então, assim, e muitas vezes eu acho que a gente ouviu um podcast falando sobre isso, de que a pessoa pauta toda a vida dela
em coisas alheias. Quando chega lá nos 30, 32, depois de um tempão de carreira, vai parar. Realmente, não estou satisfeita com isso aqui, mas será por quê? Quando vai analisar, é porque os objetivos dela foram pautados em algo que não era necessariamente o que ela gosta, não tem relação com os valores dela. Então, isso realmente, se ela até ter um cargo já legal, um emprego, esse realmente é um momento de sucesso dela, assim, será? Para muitas pessoas, tanto que a gente vê um monte de gente que depois de certa idade muda de nicho completamente, né? Muda de carreira, mas por quê? Não tinha encontrado essa coisa que faz, né? Esquenta o coração, faz o olho brilhar, que faz sentido mesmo, tá? Fazer todos os dias. Mesmo que não atenda aos padrões da sociedade de sucesso, acho que a gente tem que atender aos nossos padrões do que é sucesso para nós. Por exemplo. Eu acho que até é uma situação até bem delicada e né, delicada mesmo, porque, assim, né, claro, existe toda essa coisa de propósito, da gente fazer o que a gente gosta, mas, assim, né, a gente sabe que não é bem assim a vida, né, a vida real, mas é sobre a questão de não pautar isso como definição de sucesso totalmente, né, de, a pessoa fulano de tal tá fazendo tal coisa e eu preciso fazer, né, o que ela tá fazendo também, porque para mim, sei lá, porque você achou que isso que era sucesso, né? A sociedade falou que é isso, que é você fazer uma faculdade, que é você casar, que é você ter filho, que é você ser hétero, todas essas problemáticas. Que é você ter uma casa, é você ter um carro, é toda essa loucura. Exato, assim, o que eu quero dizer é muito mais nesse sentido, de que eu vou seguir essa carreira, porque não sei quemzinho seguiu essa carreira e conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu sucesso. Mas essa carreira tem a ver com você? Por mais que seja por necessidade, muitas vezes, né, como você falou, o empreendedorismo é por necessidade. E aí a gente se agarra à oportunidade, mas essa oportunidade, às vezes, não faz tanto sentido e você tem essa consciência de que aquilo ali é para suprir essa necessidade, não é só simplesmente para atender ou para ser igual a alguém que é o seu referencial. Eu vou fazer administração porque o meu primo fez administração e conseguiu. Que eu tenho um exemplo desse. Porque o meu primo fez administração, conseguiu um emprego rápido e fez assim, assim, assado. A pessoa se formou nesse curso e o que aconteceu? Não gostava do curso, não conseguiu avançar. Ficou paralisado. Então, fez sentido? Não fez sentido, entendeu? Assim, vai pela necessidade. Assim, como tudo a gente sempre fala, como tudo é um contexto e o assunto realmente é delicado, mas tem que fazer de certo algum sentido para você. Mesmo que seja só para pagar o boleto, vou fazer isso aqui só para pagar meu boleto, os meus boletos. Vou fazer isso aqui para construir a minha casa, vou fazer isso aqui para ajudar a minha mãe. Sabe? Não é só simplesmente para vou escolher fazer isso aqui por causa dessa coisa aqui que eu ouvi alguém dizer, ou para atender essa necessidade que a sociedade me impõe. Sim, realmente, não tem jeito, né? Às vezes não tem como a gente ir pelo propósito, aquela coisa toda linda, e nem gostar do que a gente faz, porque a gente não. Desse dia até vi um meme, né? Trabalhe com o que você ama e odeie, e comece a odiar o que Começa você a ama. odiar. Mas, tipo, né? Não tem jeito, é a vida adulta, a gente às vezes não vai conseguir fazer tudo que a gente. Por mais que a gente trabalhe com o que a gente ama, sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai gostar no Não vai nosso ser trabalho. perfeito, nunca vai ser Não vai ser perfeito. perfeito. Mas a gente tem que ter, sim, realmente aquela coisa. Tá, pode ser assim, mas para mim isso aqui já é um sucesso, sabe? É igual para citar assim o meu exemplo. O que eu trabalho, eu posso não ter, de repente, um retorno financeiro dos meus sonhos, que, né, eu ainda, mas a gente sempre tem que ter esperança que vai chegar lá. Mas, assim, eu consigo
sim, ganhar dinheiro trabalhando da minha casa, conseguindo cuidar da minha família, tendo os meus horários, conseguindo fazer os meus afazeres, assim, né, fora do meu trabalho no meu horário. E consigo ter reconhecimento também por isso e ajudar outras pessoas com a minha expertise e consigo agregar todo o meu estudo acadêmico também no meio do meu trabalho. Eu sei que isso não é a realidade da maioria. Muita gente, às vezes, se forma, igual a gente sempre traz essa problemática aí aqui no podcast, que muita gente, às vezes, se forma realmente e não consegue trabalhar com a sua área de formação. Mas, então, para mim, isso é uma definição de sucesso para mim. Aí. E outra coisa também que eu vou até falar aqui, que é assim, quando eu comecei a fazer faculdade, eu escutei muita gente falando que querendo desmerecer quem não faz faculdade pública e desmerecer quem escolhe o curso de administração, aquela coisa de quem faz administração não sabe o que é, esse tipo de coisa. Mas e aí? Eu consegui até dar aula em uma faculdade federal esses dias. Não sou formada em faculdade federal e sou do curso de administração. Então, assim, para mim isso é definição de sucesso. Tô igual aquele meme aqui do óculos escuro, né? Jogando o microfone. Porque é isso. É sobre isso. Eu É acho que sobre isso. a gente tem que ter essas visões. Estou no lugar que eu almejo estar totalmente? Não estou. Mas estou, sim, dentro da minha definição de sucesso. Se para você não é outra coisa, mas né, cada um tem a sua visão. Cada um vem de uma realidade. Né? É isso. Sim. Sobre isso de que a gente sempre fala, de se formar e não trabalhar logo de cara, ou não ir pela carreira que tem a ver, ou muito a ver com o seu curso de formação, a minha visão é que, de alguma forma, esse curso que você fez vai te ajudar, vai te dar suporte para uma série de coisas, por mais que você não utilize. Não, e de repente a definição de sucesso dessa pessoa não é trabalhar com a área dela. Se ela conseguir um trabalho muito melhor sem ser trabalhando com a área de formação. Exatamente. Ou às vezes, eu também tenho uma amiga que ela é dentista, ela ama ser dentista, entende? Ela se gosta muito, mas ela também gosta de fazer coisa de papelaria. Então, hoje, ela atende, mas tá bombando com o negócio dela de papelaria, de fazer caderno e tal. Por isso, ela não alcançou o sucesso, para algumas pessoas ela está abandonando os anos que ela passou estudando, a pós-graduação que ela fez e tal e tal. Não, ela está honrando algo que ela gosta de fazer. E essa é a definição de sucesso dela. E o que eu acho que assim, que é porque também a gente não tem, de um modo geral, a gente não é preparado para ter inteligência emocional para lidar com com algumas frustrações. E aí coloca a culpa sempre na faculdade, que não preparou, que isso aqui aconteceu. Não que não tô tirando algumas questões que deveriam existir na faculdade, sim. Uhum. Mas por que então que algumas pessoas conseguem? Por que essas pessoas perseveram e conseguem se desenvolver de alguma forma? Até mudando de carreira. Até mudar a carreira é tomar uma ação, ter uma ação em relação à sua carreira profissional. Nesse sentido, tipo, enxergar que realmente não quero mais persistir nisso aqui porque estou perdendo tempo, vou para outro lugar dar um jeito na minha vida. Isso também é uma decisão de ir por outro caminho que para ela vai ser ótimo. E às vezes a gente é muito. Acho que a maior parte das coisas que a pessoa tipo, fica se julgando, mas eu não quero, não posso. É muito mais por conta da expectativa que tem em torno disso, né? Todo mundo acha que quem formou em engenharia tem que ser engenheiro até o fim da vida. Mas, tipo, e se eu não quiser? Se eu mudar de ideia? Ou se realmente o mercado estiver muito difícil, né? Acabou que teve uma mudança na economia e eu preciso mudar de carreira. Tem que estar tudo bem, porque a gente tem que sobreviver também, né? Não vai ficar ali dando murro em ponta de faca.
simplesmente porque não pode abandonar o curso que levou anos para se formar. Tem muito nítido isso, assim, de que você que tem que decidir o que é o correto. E se o correto for seguir um outro caminho, é esse. E isso que você falou, achei fantástico, de que as pessoas ficam achando, desmerecendo a faculdade particular, porque é particular, e a administração também. Mas se a pessoa gosta de administração, gente, a pessoa quer ser uma líder de vendas ou a coordenadora do setor comercial. Tem gente Não, que na quer. minha época de faculdade, a definição de sucesso do pessoal que se formou comigo era conseguir um emprego em banco. E aí, mas assim, e quem não, né? A gente vê muito isso também em direito. A maioria, né, quando pergunta, o que vocês querem fazer? Quer concurso. Mas e aí quem não quer concurso é super julgado, né? Mas, Quem não gente, quer concurso é fracassado. individual. É individual, cada um vem de um lugar. Tem gente super bem de vida, nunca passou uma grande necessidade, já veio de uma vida melhor, ou nem que seja que não tenha assim, grandes condições econômicas, mas também nunca passou grandes dificuldades. É diferente também de quem teve dificuldade, às vezes, de quem já passou fome ou de quem quase passou fome. Eu acho que a gente tem que ter mais essa delicadeza, essa empatia com as pessoas e também saber diferenciar isso, que eu acho que hoje falta muito isso. Realmente, a gente sempre está meio que julgando numa bolha. Eu falo a gente porque, querendo ou não, A gente julga também. por mais que a gente tente ter simpatia, ninguém é um alecrim dourado, né? Todo mundo, às vezes, do nada, você Às tá vezes, julgando ali uma pessoa às e vezes a sem gente é a pessoa tóxica do rolê, né? Então, né? E sem estar pensando nisso realmente. Mas aí a gente até trouxe aqui como referência também no empreendedorismo sobre o mito da garagem da senhorita Bida, que é um vídeo que também a gente já citou em outros episódios, que é também sobre concepção de sucesso, mas no sentido do empreendedorismo, né? Que muita gente fica falando sobre, não, porque começou ali Steve Jobs, não sei quem. começaram na garagem, não precisaram estudar, não fizeram faculdade, um pouco recurso, e hoje são, né? E são os fundadores da Apple, da Microsoft, do Facebook. Sim, eu acho que todo mundo precisa ver esse vídeo para poder também mudar essa visão e ter essa percepção de que nós estamos sendo também telespectadores do sistema. A gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas, aprender a ver aquilo ali, estão contando aquilo para gente, estão mostrando aquilo. As pessoas, todas as imagens que a gente vê, todas as histórias que nos contam, tem uma coisa por trás, principalmente quando são nas grandes mídias, e hoje em dia até no Instagram também, as grandes marcas ou pequenas marcas que já estão aprendendo mais sobre isso, todo mundo está comunicando alguma coisa, e às vezes a história ali que estou contando é para aparecer de uma outra forma para gente. Eu não sei se está ficando muito abstrato, mas se vocês verem esse vídeo, vai fazer total sentido o que a gente está falando aqui. Então, eu acho que tudo isso também a gente tem que, ela até fala, a senhorita Bira, olhos desatentos. A gente tem que ter olhos atentos a tudo que a gente vê, para a gente também não ficar com essa questão de olhos, olha eu. De acreditar que é só. De acreditar em tudo. Aquilo por aquilo. É porque ela, a senhorita Bira, ela faz uma análise semiótica de alguns aspectos da nossa sociedade, né? E como que essa imagem, como que a imagem traz uma história para além da imagem. Não é só, por exemplo, essa narrativa do estudante que abandonou a faculdade, começou uma empresa na garagem, e que, inclusive, Nath, eu acho que afeta para além das pessoas empreendedoras. Eu acho que as pessoas
eu não digo quem está no concurso, né? Quem está no serviço público, mas para quem é funcionário de alguma empresa, também tem essa coisa, essa busca pelo topo, por ser Sim. CEO, né? Porque todos eles também foram CEOs. Uhum. E, Não, e enfrentaram dificuldades para chegar até lá e tal. Mas o que é que essa história nos conta? Para além dessa narrativa de que todas as pessoas conseguem ficar ricas sem estudar. sim. E assim, outra contribuição que eu ia dar, né? É que você falou esse negócio aí de CEO. E a gente CEO. vê até CEO, é que todo mundo fica colocando isso na bio, né? CEO de não sei das COVID, tipo, de um arroba no Instagram, entendeu? Porque acho que isso é. Todo mundo fica Fancy, é falando chique. sobre. Todo mundo fica falando isso. Ai, gente. E não significa que porque você é dono, criador, idealizador de alguma coisa, que você é CEO. A gente tem Uhum. que também voltar a entender o que significam as coisas. Ainda pode até fazer um paralelo com a semiótica. CEO é como se fosse um diretor executivo e ele só faz aquilo, ele não é dono. Então, a gente tem que pensar para além disso. Se você está gerenciando a sua empresa, você pode ser a pessoa que é gerente da empresa. Você pode ser o idealizador. Sim, Não necessariamente vai ser o CEO, que sim. Eu estamos, acho que inclusive, aplicando o conceito um pouco errado. sempre, né? Isso aí sempre tem umas coisinhas aí que a gente, né, que se populariza e é aquela história do uma mentira contada várias vezes e vira verdade, É né? verdade. Então acaba que ninguém vai olhar mais as coisas. Mas sobre essa questão ainda de concepção de sucesso, sobre tudo isso que a senhorita Bira fala, também a gente pode ir trazendo isso para a nossa vivência, né, como empreendedoras e com toda essa coisa de marketing e de Instagram, que a gente sabe que, né, já falamos aqui, já abordamos sobre marketing também, não é só Instagram, mas é onde todo mundo está mais focado ultimamente. Tem toda a história do storytelling, né, que é bem sobre isso. A gente fica vendo pessoas contarem histórias, mas conta meio que pela metade, não Conta só conta a uma história, parte. mas e aí, esses dias também estava vendo até uma live dos Formagens, que eles estavam falando sobre storytelling e sobre você sempre achar que a sua história não é legal, que você não tem uma história para contar. Porque eu acho que todo mundo se contamina por isso, de você sempre estar vendo histórias extraordinárias, porque, sei lá, um exemplo, aí você vai se comparar com o Rick Chester. Não, o cara, pô. Aí tu quer ter uma história extraordinária, mas, gente, mais uma vez, você não pode se comparar, a gente não vou falar vocês, né, a gente, porque a gente sempre tá no meio também ali. A gente não pode se comparar com a exceção. E a gente, às vezes, fica se achando um cocô vendo essas coisas, vendo o que as pessoas contam em Instagram, em rede social, como suas histórias, porque a gente fica nessa, a gente cai muito facilmente nessa, né? Não, pô, o cara era ali, vendia água na praia e tal, e agora ele, pô, cara de sucesso, já deu até palestra em Harvard. Tu pode se inspirar, né? É muito legal a história dele, vai se inspirar, mas você vai ficar se comparando com essa pessoa, né? Tipo, pra você acha que, pô, pra você ter sucesso, pra sua história ser legal, você tem que ter uma coisa parecida com essa. Eu acho que a gente cai muito nessa nessa cilada aí, eu acho, da vida, né? Sim. Como um todo, e Sim. como o Instagram é tudo muito mais fácil da gente ver, né? Tá aí, toda hora alguém aparece aí, bomba do nada, e tem uma história fantástica, e a gente cai nessa. Tem até uma fala da Monique Every, que a galera deve conhecer. Ela é uma empreendedora que apoia outros empreendedores, que já fez vários projetos para conseguir financiamento para pequenas iniciativas, principalmente ligadas ao social, a projetos sociais.
E aí ela ganhou notoriedade por conta de um projeto que ela participou e criou, que chama Desabafo Social. E aí ela fala, mas eu passei a ser só chamada para falar sobre o desabafo social. E eu não sou só a Monique do desabafo social, eu sou também, né? E eu não queria só continuar falando sobre racismo, sobre essas coisas. Eu queria ir além, eu queria passar a ajudar outras pessoas. Então, essa é a minha narrativa. Eu sou a Monique, sou dona de uma empresa, cheguei até aqui e consigo apoiar outras pessoas. Então, aí tem a história do Preta Patrícia e tal. Não é, a gente não pode se ancorar só nessa coisa de tipo, poxa, uma pessoa que saiu desse local e está nesse local agora. E querer criar uma história que seja nesse, né, que mostre que rompeu barreiras, que conseguiu uma notoriedade fantástica, porque passou muita dificuldade, como a gente vê aí a galera ocultando algumas coisas das histórias delas. Muitas pessoas não fazem as coisas sozinhas, e aí colocam que foi muito difícil conseguir, ficava até tarde fazendo, fazia isso, fazia aquilo, mas no fundo ela tinha um apoio por trás, e você ficar aí caindo na historinha dela, e querendo repetir eu acho que todas as nossas histórias são muito genuínas e muito autênticas e valem sim ter ser contadas, ter destaque e você ter orgulho da sua história, não só porque a minha história não é tão igual a de não sei quemzinha, porque tem, né? Talvez ela só saiba contar melhor. E a outra coisa que a gente já falou aqui sobre isso, de nos empoderar da nossa história e conseguir fazer propaganda da gente. Sim, né? Se jogar sim, confete. Você mesmo acabou de falar aí, né? Que muitas pessoas desacreditaram do seu curso, da sua faculdade, e que agora você é essa consultora financeira muito conhecida e que já deu e que já deu gente. muito conhecida e que já deu palestra na universidade, na PUC do Rio Grande do Sul e na UFRJ. Então, assim, é muito bacana. Então, tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui também tem histórias tão maravilhosas quanto a da Nath, e quanto a do Rick Chester, quanto a da Monique Evans, e que fazem a diferença na vida das pessoas, estando no off ou no online. Porque às vezes a gente não acredita, mas tem muita gente sendo impactada por aquilo que a gente faz, mesmo que elas não falem sobre isso. Sim, com certeza. Eu mesmo não sou de falar muito assim, minha história de verdade abertamente, sabe? Em Instagram, essas coisas. Aqui que eu falei, aqui mais ou menos, né? Mas é bem sobre isso. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar e a história de todos nós tem a acrescentar para alguém. Sempre vai ter alguém que vai se identificar com você, sabe? Até questão aqui, tipo, eu sou uma pessoa que fiz faculdade com financiamento estudantil. Eu fiz o FIES. E a maioria que fala sobre finanças, né, ou que tem uma notoriedade na internet, por exemplo, eu pelo menos nunca vi ninguém falar que fez, nunca vi ninguém falar sobre isso, assim, né? E às vezes nem fez. Assim, às vezes nem fez uma faculdade assim, de nome, sabe? Não, por exemplo, eu sou formada pela Estácio de Sá, não tô ganhando nada pra falar aqui, né? Mas não é uma faculdade Não, é uma desconhecida, boa. né? Não, é uma faculdade conhecida, é uma boa faculdade, mas assim, não é uma federal da vida, que as pessoas, né, teoricamente tem que ser, para você ser alguém, você tem que fazer uma federal, sabe? Já ouvi isso. Ah, porque se eu tiver uma entrevista com você, eu fiz federal, eu tenho mais notoriedade do que você. Não. Tá entendendo? Não. Então, tipo assim, eu não sei, tem realmente, pode ter empresa que tem essa, né, tem essa visão aí, mas eu acredito que não, que você, se você souber o que você está fazendo, se você faz, tem, por exemplo, eu, né,
sempre tive curiosidade pela área financeira, além de ter feito também pós-graduação na área. Eu estudei muito fora também os meus cursos superiores para isso. E aí, se a pessoa for formada ali, mas não estudou, não se interessa de fato por aquilo, não estuda realmente para aquilo, para falar daquilo, qual a notoriedade que ela vai ter? Entendeu? Então, assim, eu falo sobre isso porque eu sou uma pessoa que fiz Estácio de Sá, curso de administração, financiado pelo FIES, e dei aula para o pessoal de Direito da UFRJ, que é uma faculdade federal. E eu palestrei na PUC do Rio Grande do Sul, sendo formada dessa forma. Então, eu acho que é uma coisa também que pode, sim, empoderar outras pessoas que vêm desse lado e que se acham inferiores, porque é a história que a gente escuta toda hora, infelizmente, principalmente quem faz curso de administração, que acha que é curso que é de gente que não sabe o que é da vida. É da vida. Então, eu me formei na Universidade Federal, fiz mestrado na Universidade Federal e fiz pós em instituição que nem é tão conhecida, mas é muito conceituada aqui, mais particular. Uhum. E a minha visão de dentro desses espaços é que, sim, vai ter gente, mas aí é em termos de profissional. Eu acho que, assim, nunca tive contato na vida real com algum processo seletivo, alguma instituição, empresa que fizesse que o ponto de corte da seleção fosse ser de universidade federal ou não. E eu acho que isso realmente tipo, não define o profissional, porque quem define o profissional é ele mesmo. Como que ele vai atuar em equipe, como que é esse profissional, ele se preparou realmente, porque não é só estar dentro da Universidade Federal que vai moldar um bom profissional. O que vai moldar ele é ele estudar, mesmo não tirando as melhores notas, pelo menos ser uma pessoa que está realmente estudando, se dedicando a aprender aquilo ali. E depois, como você fez, estudar por fora, tentar mesmo tentar e buscar conhecimento e capacitação para além da universidade e atuar para além da universidade, né? Fazer estágio, qualquer oportunidade que tiver, a gente conversou também com ela, qualquer oportunidade que ela tem de fazer estágio, ela vai fazer. Então, é isso, eu acho que é isso que molda um profissional e são as skills, né, as habilidades que ele tem, tanto tecnicamente quanto as soft skills, que é além da técnica, se ele se comunica bem, se ele tem capacidade de liderar, se for um cargo de liderança, se ele tem essa característica para se relacionar bem com outras pessoas. E eu falo isso de pessoa que é gestora de projetos e lida com pessoas formadas na Universidade Federal e formadas na particular. E a diferença não é a universidade que faz esses profissionais. É, de fato, essa capacidade do profissional de ser um bom profissional. Depende de cada um. Polêmica. Mas é isso, são coisas que eu já expus. São coisas que eu já expus, inclusive na minha rede, que é o mínimo. Tem coisa que a galera não sabe fazer o mínimo. Tem gente que vai para a universidade e está ali ocupando uma cadeira de alguém que estava muito mais interessado, que está ali só para conseguir o título. Porque já vai conseguir. Porque já vai conseguir uma vaga, porque o tio vai conseguir, ou porque, entendeu? Não é só isso que molda um bom profissional, nem a sua carreira. Nem como você vai ser significativo para o mercado de trabalho. Sim, e é bem isso que você falou sobre a questão de não... E só para eu fazer um adendo à minha fala, uma das melhores professoras que eu tive dentro da Universidade Federal, professora de Universidade Federal, ela tem a maior parte da capacitação dela em escola em instituições particulares. E ela é uma profissional foda. Então, realmente, não é isso que molda uma pessoa
que é um profissional, uma profissional Capacitada, né? capacitada. Sim. Eu concordo também com o que você falou e essa questão também de ser proativo, de você não se contentar só com o que você aprende, de repente, na faculdade. E você sempre procurar ali ser uma pessoa curiosa. Eu sempre tive essa característica de ser uma pessoa curiosa e pesquisar mesmo as coisas fora ali do que você aprende na tua grade e o que você faz com aquilo, né? Porque não adianta nada você ter certos conhecimentos de algumas coisas e não fazer nada com aquilo, não vai adiantar nada. E mais ainda, né, a questão aqui que também cai no nosso assunto, porque eu acho que a gente até fugiu um pouco do... A gente pode cortar. A gente até fugiu um pouco, é a questão de você, de definição de sucesso realmente, porque a minha questão mesmo, eu fiz FIES e fiz faculdade pública, não, faculdade particular, porque eu não tinha condição de fazer uma federal, porque era em outra cidade distante, e a minha família não tinha condição de me bancar nesse lugar. Para eu ir para esse lugar, eu precisaria conseguir emprego, que a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Se fosse, seria bem mais tranquilo. E não teria como eu pagar um aluguel em outro lugar, ou minha família me bancar de outro lugar, como aí eu ia conseguir um emprego ainda nesse lugar, né? Então, tipo, todas essas problemáticas, que é a realidade de muita gente que eu conheço. E às vezes a pessoa fica se pautando ali com outras, sem ver essa realidade dela. Por que você está se achando inferior? Porque estão falando isso para você, porque a sociedade fala que quem faz federal é melhor. E aí, mas e a sua realidade? Você teria condição de fazer uma federal? Como é que é, né? E aí, depois, o que você vai fazer com isso? Né? Que é toda essa questão aí que eu dei o meu exemplo, não é porque eu me acho, não, que eu nem gosto de ficar falando esse tipo de coisa assim, mas é porque eu acho que pode sim incentivar alguém e também a pessoa ter essa outra visão consigo mesmo, porque às vezes você fica se vendo a vida dos outros, se achando um cocô, sendo que não é para você e você não é menos que ninguém por causa disso. Eu acho que ter alcançado a educação superior já de longe já é um sucesso, já é ter um grande marco, independente de ser federal ou não. Sim, para mim tudo isso que eu conquistei até aqui, não importa a faculdade que eu fiz, não importa o curso que eu fiz, para mim já é a minha definição de sucesso. Então, meu filho, vocês que lutam, quem não gosta de mim? Aquelas, né? Porque é isso, para mim é a definição de sucesso. De vez em quando, significa que eu também tenho meus momentos de bad? Não, não significa isso, mas eu acho que é sobre isso, sabe? Não, a gente fica falando isso toda hora, né? É sobre isso. Mas porque cada um sabe das suas individualidades, das coisas que já passou, da sua trajetória, né? Da sua estrada mesmo, da estrada percorrida. Sim. Voltando para a pauta, um outro assunto que tem muita relação com isso e que é um gancho para muita gente cair nesse looping do sucesso é ter tanto dinheiro, sucesso é ocupar tais espaços. E é falar disso, ser foda e ter uma Ferrari e tirar foto com, sei lá, com vários itens materiais, viajar pra caramba, que é a questão da independência financeira barra liberdade financeira, que é algo também que são conceitos diferentes, que às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Você poderia explicar a diferença e qual que a gente realmente pode se aproximar? Né? Independência financeira, eu acredito que seja você realmente viver com os ganhos dos seus investimentos, né? Se aposentar ali e conseguir viver só com os seus rendimentos sem afetar nada da sua vida, sem mudar o seu estilo de vida. E liberdade financeira é o momento que você consegue comprar algumas coisas materiais, né, que você tem vontade, mas sem depender assim totalmente de alguém.
eu acredito que seja isso. Mas aqui a gente até colocou, a gente trouxe 2 referências, que eu acho que eu vou ler aqui, né? Para ficar melhor para vocês. Então, independência financeira, está escrito aqui, né? Primeiro, vale dizer que ter independência financeira não significa que você não irá mais trabalhar pelo resto da vida. Quer dizer apenas que você possui uma fonte de renda maior e que supre as suas necessidades. Isso inclui pagar as contas, comprar alimentação, entre outros. Com um controle orçamentário equilibrado, é possível alcançar a independência financeira, parando de ter fluxo de seu dinheiro controlado pelas despesas e assumindo o controle de seus rendimentos. Podemos citar como exemplo de independência financeira o empreendedor que abriu seu próprio negócio e vive dos lucros da empresa, ou uma vendedora que consegue se manter com os ganhos mensais. Liberdade financeira significa gerenciar o seu próprio capital e, além disso, ser responsável em fazer crescer, ter uma quantidade disponível para gastar sempre que necessário ou desejado. Podemos, como exemplo, não se preocupar com custos em uma emergência, trocar o carro sempre que for interessante, viajar com frequência e comprar artigos supérfluos. Eu acho que é bem isso que eu falei mesmo. Independência é você realmente já conseguir viver ali com os seus investimentos, e liberdade é você ter essa liberdade de poder comprar o que você deseja ali. Você já consegue ter um custo de vida legal com a sua renda e já tem um bom valor, né, guardado, e consegue comprar coisas supérfluas ou trocar de carro, como ele deu como exemplo ali. Acho que são fases, né? Sim, eu acho que primeiro vem a liberdade e depois vem a independência. Mas esses dias eu li isso em algum lugar, mas eu não vou lembrar agora onde que foi, falando sobre a gente não ser totalmente independente e nem ter liberdade financeira, porque a gente vive num mundo capitalista, então a gente sempre vai precisar de dinheiro, então, né? Ou Isso. seja, Eu acho que é mais no sentido assim, a independência que a gente pode buscar é se a pessoa, né, tem esse perfil de ser empreendedor e ser o responsável por gerar a sua renda, e não simplesmente vender. De todo modo, a gente está vendendo um serviço ou um produto, né? Se a gente trabalha para alguém, estamos vendendo a nossa hora de trabalho. Se a gente é empreendedor, a gente está vendendo alguma coisa também. Então, ser a fonte geradora ou o seu negócio, gerenciar a fonte geradora do seu dinheiro. E a liberdade é quando a gente chega nesse estágio de consciência de querer, né, e até de alcançar uma reserva financeira e um montante investido, que você fica tranquila em relação a emergências. E também tranquilo em relação a quero realizar esse sonho aqui e tenho condição de realizar. Ou no momento, ou, né, com um planejamento. Vou investir, eu vou economizar tanto aqui por tantos meses para que eu consiga fazer ou comprar essa coisa. E aí, nesse sentido que você falou, eu acho que é assim, que a gente não consegue ter independência total porque nós dependemos do sistema, do governo e do capitalismo. Mas essa liberdade, nesse sentido, eu acho que a gente consegue alcançar. Assim, né? Mas é muito mais de mentalidade, né? De visão, assim. Eu não preciso me preocupar com tanto, assim, em ter sempre esse controle, porque eu tenho minha reserva, eu tenho os meus investimentos e consigo arcar com qualquer imprevisto. Não sei se é isso, mas é o que eu entendo. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que a liberdade é até uma coisa um pouco mais palpável, assim, do que a independência de fato, porque eu acho que essa questão da independência tem gente que acho que fica muito irreal, né? Isso para algumas pessoas. Não é dizer que é impossível, né? Mas eu acho que é bem difícil, assim, todo mundo vai conseguir alcançar a independência